Olá, sexto ano, estamos aqui na nossa aula de produção textual. Na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que foi na agenda, certo? E em seguida nós iremos fazer o estudo de um novo gênero textual, beleza? Então vamos à correção da nossa atividade. Então, sexto ano, estamos na unidade 8, capítulo 2. Nós estudamos o gênero lenda, né? Na aula passada, o tio explicou sobre as lendas brasileiras. Nós vimos as lendas que compõem o folclore brasileiro, certo? Então, esse gênero textual, que é a marca de um povo de uma determinada região, que vai ter como característica, né, os fenômenos naturais, as histórias fantásticas, né, criadas para explicar alguns acontecimentos no mundo, ok? E também tem toda a parte fantasiosa, ficcional, certo? As lendas são bastante conhecidas devido ao que é contado nos ambientes mais interioranos, né? Sempre são histórias narradas pelo narrador observador, que é na terceira pessoa, porque ele vai contar um fato que aconteceu com um determinado personagem, né? Então, gralha azul das nossas matas brasileiras, né? Então existe uma lenda ao redor da gralha. De acordo com a lenda, há muito tempo a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante a outras de sua espécie, né? Mas um dia a gralha azul resolveu pedir para Deus lhe dar uma missão que lhe faria muito útil e importante. Deus lhe deu um pinhão, que a gralha pegou com o bico, com toda a força e cuidado. Abriu um fruto e comeu a parte mais fina. A outra parte, mais gordinha, resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo. Porém, alguns dias depois, ela havia esquecido o local onde havia enterrado o restante do pinhão. A gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto. Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado uma pequena araucária, né? É uma planta, certo, gente? Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte dos pinhões e a enterrar a parte mais gordinha, ou seja, a semente, dando origem a novas araucárias, ou seja, a novas plantas, a novos pinheiros. Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná com milhares de pinheiros, dando origem à floresta de araucária, que é justamente uma floresta que eu acredito que vocês já estudaram. Se não estudaram, vão estudar e conhecer, né? Justamente nas ou também na aula de ciências, né? Que vocês vão estudar as florestas e vocês vão ver as florestas de araucária. Então, vocês vão lembrar aí da lenda, né? A lenda da gralha azul. Quando Deus viu o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela. Pintou suas penas da cor do céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e dedicação. Assim, a gralha, que era parda, tornou-se azul. Então, gente, nós estamos aqui com um texto, né, com a lenda da gralha. Nós vimos que no início a gralha tinha as pardas, ou seja, sem uma coloração muito bonita. E depois de ela ter se feito, né, de ter cuidado de um terreno onde ela colocou a semente do pinhão e cresceu uma floresta ao redor desse trabalho da gralha, então a gralha que tem justamente a gralha azul, ou seja, que tem essa coloração azul, foi justamente dessa lenda, né? Que Deus deu a ela essa cor azul, que é a cor do céu, justamente pelo trabalho que ela fez.
né? Muito lindo aí a nossa história dos nossos pássaros, né? Então, vamos aqui para corrigir nossas atividades, ok? A atividade, a lenda explica a origem de quê? Né? Então, a lenda explica a origem das penas azuis, da gralha azul e da floresta de araucária, né? Então, aqui a gente tem a explicação justamente do surgimento da floresta de araucária, né? E a cor azul da gralha, ok? Seguindo, vamos lá. Segunda questão do nosso material. O que a gralha pediu a Deus, né? Ela pediu que Deus lhe desse uma missão que fosse muito útil e importante. Esse foi o pedido dela, certo? Terceira questão. O que a gralha fez de útil e importante? Né? Ela achou um peão e enterrou sua parte mais gordinha, que é justamente a parte da semente, o que deu origem a uma araucária, ou seja, é um pinhão, né? Um pé de pinhão, ok? Porque justamente, gente, na floresta de araucária, principalmente na parte no estado do Paraná, as árvores são muito grandes mesmo. Então, essa pequena semente gera uma árvore enorme. Então, a gralha cuidou da árvore e passou a fazer a mesma coisa com as sementes que vieram depois, originando assim a floresta de araucária no Paraná. Beleza? Então, vamos lá. Quarta questão. O que a gralha recebeu como recompensa por seu trabalho tão importante, né? Deus deu à gralha penas azuis da cor do céu. Então, toda vida que a gente vê a gralha azul, a gente vai lembrar dessa lenda, que aquela cor azul, quem deu foi justamente Deus, devido ao trabalho que a gralha fez. Quinta questão. Como era a gralha antes de receber a recompensa de Deus, né? Era uma simples gralha parda, né? Então, era uma gralha como qualquer outra, né, da nossa floresta, ok? Então, essas foram as nossas questões bem simples dessa lenda aí que nós temos, né? O tio falou a vocês que as lendas, elas são super variadas, né? E justamente vocês fizeram a pesquisa sobre as lendas brasileiras, do folclore brasileiro. Então, vocês viram várias lendas que existem, né? Ainda mais das que o tio colocou aí, né? Justamente como uma pesquisa para vocês, como o tio colocou nos slides. Então, vocês têm uma variação muito grande de lendas, né? Eu acho que foi uma pesquisa muito boa, muito gostosa de ser feita, né? Então, vamos lá. E super fácil também. Gente, o tio vai explicar agora para vocês a proposta de produção que vocês vão fazer e vão deixar aí no caderninho de vocês, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Preste atenção. As lendas fazem parte da cultura de um povo e o Brasil possui inúmeras delas. Então, vocês já sabem disso, porque o tio explicou e vocês também já fizeram a pesquisa, né? Qual é a sua tarefa? A sua tarefa agora é pesquisar uma lenda brasileira de qualquer região do Brasil e recontá-la com suas palavras. Olha aí, gente, que legal. Vocês vão ter que recontar uma lenda, certo? O tio praticamente já ajudou vocês, né? Porque lá na pesquisa que o tio falou sobre as lendas do folclore brasileiro, vocês tinham que colocar um exemplo de uma lenda. E agora o que é que vocês vão fazer na produção textual? Vocês vão recontá-la com suas palavras, né? Então, super fácil. Vocês podem ir lá no trabalhozinho de vocês, que vocês já colocaram lá a lenda, né? E vocês podem ler aquela lenda e colocar no caderno de vocês contando essa história com as palavras de vocês, do jeito de vocês, né? Então, o tio já facilitou aí na atividadezinha de produção que vocês vão ter que fazer, né? Para isso, fique atento aos seguintes itens. Pesquise uma lenda em livros, revistas e sites
né? Você pode pegar uma outra lenda, ou como o tio já deu a dica, vocês podem até pegar a lenda do trabalho de vocês, para vocês recontar essa história no caderno de vocês. Leia a história mais de uma vez e procure entender suas partes, ou seja, leia com atenção para ver realmente o que é que a história está contando. Reescreva a lenda com suas palavras, mas mantendo o enredo original, né? Então, vocês não vão copiar da mesma forma que pesquisaram. Vocês vão contar a história pelo modelo de vocês, certo? Verifique o vocabulário, se a lenda possui alguma palavra que não é muito conhecida da região, né? Para vocês justamente aí poder procurar o significado da palavra, certo? Verifique se o texto que você escreveu apresenta todas as partes do enredo, ou seja, a história realmente em si, né? Revele qual a região do Brasil que a lenda pertence, como o tio mesmo disse, né? A gente tem várias lendas de várias regiões brasileiras, então você pode dizer isso aí, né? Então vocês vão copiar, vão fazer tudo isso no caderninho de vocês, coloca o cabeçalho, né? Coloca o título da história pelo modelo de vocês. O tio está explicando como é que deve ser feita essa atividade, certo? Mas essa atividadezinha não precisa ser enviada pelo e-mail. Vocês vão fazer o texto e vão deixar esse texto no caderno de vocês, certo? Então, o tio está só dizendo como é que faz. Não precisa enviar por e-mail, certo? Vocês vão fazer e deixar no caderno de vocês, ok? Essa é a proposta de produção que a gente tem sobre a lenda. Vocês vão recontar uma lenda, certo? Pode utilizar que já estava no trabalho ou vocês podem pesquisar uma outra, ok? Então, a partir de agora, nós iremos estudar um novo gênero textual, certo? Então, vamos estudar textuando. Seguindo o nosso material, nós iremos estudar justamente na aula de produção textual de hoje, na unidade 9, capítulo 1, o artigo de opinião, né? Então, é um gênero bem diferente, a gente está saindo do texto narrativo e a gente está entrando em um gênero que é mais dissertativo, ou seja, eu vou utilizar muito a minha argumentação. Por que, tio? Porque a partir de agora a gente vai dar nossa opinião sobre alguma coisa, sobre algum fato, sobre um acontecimento, sobre alguma coisa que a gente leu ou sobre a coisa que a gente assistiu, ou seja, a nossa opinião. Nós somos seres humanos, a gente tem um ato de fala e também a gente tem os nossos gostos e a gente tem as nossas opiniões, né? Então, cada um gosta de uma coisa, cada um tem o seu critério, né? Então, aqui a gente vai estudar justamente esse gênero que vai trabalhar a opinião, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, né? Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, né? Então, cada um tem a sua preferência, ok? Então, o que é, gente, esse artigo de opinião, hein? O que é o artigo de opinião? Então, vamos lá. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Ou seja, eu vou dar minha opinião sobre algum ponto, sobre algo que eu tenho como tema, né? É o meu ponto de vista sobre algo. Eu gosto por quê? Eu não gosto por quê? Certo? Então, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Ou seja, gente, quando a gente vai dar opinião sobre alguma coisa, nós temos que se preocupar justamente com os parágrafos. Por quê? Porque eu vou ter que explicar minha opinião sobre todo o texto, certo? Então, não é só dizer, eu não gosto. Não gosta por quê? Porque eu não gosto.
Essa não vai ser a resposta, né, gente? A partir de agora eu tenho que ter uma resposta longa, eu tenho que dizer o porquê, eu tenho que mostrar tudo isso aí, certo? Geralmente os artigos de opinião são vinculados em meios de comunicação de massa, tipo uma TV, né, a televisão. A gente pode encontrar pessoas dando a sua opinião ou explicando determinados assuntos, ok? No rádio também a gente pode escutar alguém dando a sua opinião sobre um determinado ponto. Os jornais, as revistas, né, que sempre abordam temas da atualidade. A gente está passando pelo momento do coronavírus, então tem gente que é a favor do isolamento, tem gente que não é. Tem gente que é a favor do uso de máscara, tem outros que não é. Né? Sobre a vacina, que já estão descobrindo sobre essa enfermidade. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que tem suas preferências, né, do tipo de vacina que está sendo feita. Então, cada um tem a sua opinião. Se um filme é lançado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Música, da mesma forma. Então, a gente tem a nossa construção de pensamento. Então, vamos ver quais são agora as características do artigo de opinião. Né? Então, são textos escritos em primeira pessoa, em terceira pessoa, mas principalmente em primeira pessoa, porque é a minha opinião, né? Eu aceito, eu concordo, eu discordo, eu sou a favor, eu sou contra, né? Eu acho. Então, por isso que a gente tem textos escritos em primeira pessoa. Eu acho algo, eu acredito, eu concordo, né? Nós passamos por um período político, cada pessoa tinha o seu candidato, tanto para vereador como para prefeito, cada um tinha a sua opinião, né? Então, cada um fala por si só. Uso da argumentação e da persuasão, ou seja, eu preciso de argumentos. Eu gosto, mas eu gosto por quê? Né? Então, eu tenho todos os critérios. Eu não gosto. Eu não gosto por quê? Então, a gente tem todos os argumentos que a gente não gostar, certo? Então, geralmente são assinados pelo autor, ou seja, alguém, você que escreveu, no final você assina o texto, né? São produções veiculadas no meio de comunicação, como o tio já mostrou a vocês, né? Porque cada um tem a sua opinião, tem geralmente programas televisivos que levam pessoas para dar sua opinião sobre algum determinado tema. Uma linguagem simples, né? Objetiva, porque você tem que ser bem direto ao assunto, e subjetiva, porque é algo pessoal. Eu posso concordar, mas alguém pode não concordar, né? Abordam sempre temas da atualidade. Então, qualquer coisa que acontece no nosso meio social, nós temos a nossa opinião. Então, por isso que a temática é bem variada, né? E todo dia no nosso cotidiano acontece determinados fatos, acontecem determinados temas. Então, a gente tem muita coisa para falar, né? Dar a nossa opinião. E às vezes a gente assiste até mesmo a pessoas em programas dando a sua opinião para a gente poder construir a nossa opinião, ok? Possuem títulos polêmicos e provocativos, ou seja, é um tipo de texto que o título vai chamar a atenção para que você queira realmente ler aquele texto. E verbos no presente ou no imperativo. Lógico, né, gente? Se eu vou escrever um texto em primeira pessoa, se eu vou contar sobre um fato da atualidade, então eu vou colocar os verbos geralmente no presente, né? Eu acredito que, eu não gosto porque, né? Então eu vou dar os meus posicionamentos, ok? Então, com base nisso aqui, nós vamos ter justamente a estrutura do artigo de opinião, né? A estrutura do artigo de opinião, né, ele vai seguir o padrão dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, da minha dissertação. E quais são eles? A introdução, né, que eu vou ter a exposição do tema, a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Né? Então, eu vou dizer qual é o tema que eu vou estar escrevendo. Né? É sobre moda? É sobre um filme? Né? Qual é o filme? É um livro? Qual é o livro? Né? Então, é sobre uma temática mais social? Né? É sobre o distanciamento social? É sobre o fato que acontece no meio da sociedade?
O desenvolvimento é justamente o momento que a opinião e a argumentação são os principais recursos, ou seja, é a minha interpretação sobre aquele tema. Eu gosto, eu vou gostar por quê? Quais são os pontos que eu escolhi para gostar? Eu não gosto por quê? Quais são os pontos, né? Para deixar mais claro. Por exemplo, se fosse uma roupa, eu gosto da roupa porque ela é bonita, ela é confortável, a cor, o modelo, o estilo, né? Ah, eu não gosto daquele perfume. Por que eu não gosto? Ah, a fragrância é forte, ah, incomoda, ah, eu fico tonta, ah, eu passo mal, né? Então, existem os porquês, ok? E a conclusão é justamente finalizar o artigo com a apresentação das ideias que a gente pode ou solucionar os problemas ou o tema proposto, né? Eu finalizar o meu tema resolvendo aquela problemática ou não. Por exemplo, se fosse sobre distanciamento social, eu poderia apresentar o porquê do distanciamento social no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu poderia dar a minha opinião se eu sou a favor ou contra do distanciamento social. E na conclusão, que é o terceiro parágrafo, eu poderia explicar um pouco mais sobre esse distanciamento e mostrar soluções que a gente utilizando ele eu posso colocar dentro da sociedade e isso possa me ajudar nesse combate com o coronavírus. Então, gente, a estrutura do artigo de opinião, ela é basicamente formada entre um título e 3 parágrafos, né? Pode ter mais, professor? Pode. Menos é que não pode, mas 3 parágrafos seriam o básico, onde eu estaria explicando todo o porquê e toda a temática, ok? Então, gente, esse foi o gênero estudado na nossa aula de hoje, beleza? Um gênero bem fácil, né? O artigo de opinião, e aí, qual opinião você tem sobre um determinado tema? Qual a opinião que você tem sobre a aula de produção textual? Tá gostando? Não tá gostando? Né? Então, cada um tem o seu posicionamento, certo? Então, o tio grava com muito entusiasmo, querendo que você aprenda. Espero que vocês também tenham aprendido com essa aula de hoje, certo? Então, fica ligadinho aí na agenda, no que está sendo pedido, faz todas as atividades, porque está valendo nota, certo, gente? Então, até a nossa próxima aula, ok?